Boa tarde, boa tarde. Segundo episódio da nossa série. Oi, Andreia, tudo bem? Tô fixando aqui nosso tema de hoje. Oi, Simone, Thaís, Ellen. Vamos entrando, meninas. Muito boa tarde. Boa tarde para vocês. Hoje vamos para o nosso segundo episódio da nossa série baseada nesse livro aqui, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer, do Christian Barbosa. Eu já fiz uma série aqui, eu não sei se eu fiz a série, mas eu sei que tem aula dentro do método do outro livro dele, que é A Tríade do Tempo, um livro muito, muito bom. E agora super loira, na verdade super branca, né, Ellen? Eu pedi pra cabeleireira disfarçar os brancos e ela daí pintou tudo de branco. E esse é o outro livro dele, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Um livro muito bom, com a linguagem muito fácil e que a gente está vendo semana passada. Quem estava semana passada aqui? Me fala aí quem estava aqui, descobriu em qual quadrante da matriz da vida está. Fala aí pra mim, quem fez o teste semana passada, que descobriu em qual matriz está. Tinham 4 quadrantes, lembra? E a gente viu qual o perfil de cada um aí. O perfil, deixa eu achar aqui, realizador, que é onde a gente quer chegar, perfil com alto resultado e alto equilíbrio. O perfil, deixa eu achar aqui, estressado, baixo equilíbrio e alto resultado. Que mais? O perfil perdido, baixo equilíbrio e baixo resultado, né? E o perfil conformado, alto equilíbrio e baixo resultado. Quem aí estava semana passada e fez o teste comigo ao vivo, me fala aqui para eu saber. Vocês descobriram qual o seu perfil? Se você não estava, não tem problema. Essa live tá salva aqui. Você pode depois ir lá e fazer o teste durante a live, quando você for assistir, para descobrir qual o seu perfil na matriz da vida aí. Então, esse livro, Alto Equilíbrio e Baixo Resultado, a Andrea colocou, perfeito, Andrea. É isso aí, a ideia é você identificar em qual perfil você está da matriz da vida ali, a matriz que leva em conta equilíbrio e resultado, né? É sobre isso que a gente vai falar, que a gente está falando. Esse livro, ele traz isso, né? Equilíbrio, vida e resultado. Exatamente esses dois fatores aí que tanto influenciam na nossa vida, certo? Então você precisa descobrir qual o seu perfil, mas não tem problema. Se você não estava semana passada, não sai, assiste agora aqui e depois você volta lá na, 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 na live salva, né? Na live gravada, para você fazer o teste, então, e descobrir qual é o seu perfil. Se fosse de uns anos atrás, seria também baixo equilíbrio. Perfeito, né, Andréia? Você já vem numa mudança, aí numa transformação muito grande, conseguiu aumentar esse equilíbrio e agora o desafio é conseguir aumentar também o resultado no caso do teu perfil, né? Quem mais estava aí e fez o teste? E assim, dentro do mesmo quadrante, a gente pode estar mais lá embaixo dele e mais nos limites, quase mudando de quadrante aí conforme a gente vai desenvolvendo, né, os nossos resultados ou mesmo o nosso equilíbrio. Então, gente, entende-se por equilíbrio tudo aquilo que a gente quer ser, né? Eu quero qualidade de vida, né? E por resultado, tudo aquilo que a gente quer ter, ou seja, padrão de vida, são coisas diferentes. Eu falei isso semana passada, certo? E hoje, então, por que você não sai do lugar, né? Por que você não tem maiores resultados? Por que você não muda, né, de perfil aí comportamental? Eu falei semana passada que isso não é algo fixo, né? Boa tarde, Cláudia. Não é algo fixo, isso é mutável. Você está em um determinado quadrante, mas você não necessariamente vai ficar nele, nem precisa ficar nele, né? Pelo contrário, a nossa ideia aqui é buscar chegarmos no quarto quadrante, que é alto equilíbrio e alto resultado, ou pelo menos perto dele, certo? Gente,
A gente vai começar nosso assunto de hoje, então, por que você não sai do lugar. Mas antes eu queria pedir para que vocês compartilhassem essa live, tá? Clica aí no aviãozinho, manda pra mulherada aí do seu perfil. Posso mandar pro meu marido, Mirelle? Pode mandar também, tá? Eu sempre falo aqui no feminino, porque eu falo mais com mulheres, mas pode trazer marido ou quem que você quiser pra cá, tá? Chama o pessoal aí, vamos chamar a galerinha pra gente começar, então, de fato, o assunto de hoje. São 3 capítulos desse livro, obviamente, gente, de forma muito resumida, tá? Eu não consigo trazer tudo que o livro traz, não tem tempo hábil pra isso, né? E eu acho que isso até é um incentivo para que vocês adquiram os livros, né? E leiam também. Eu sei que a Andréia é uma que sempre quando eu faço alguma série, alguma coisa, ela acaba indo atrás do livro, né, Andréia? Você lê e o crescimento, né, é muito grande quando a gente tem acesso à leitura e se empenha realmente em entender tudo aquilo que aquele conteúdo, né, aquele autor tá nos trazendo lá, tá bom? Então, o que impede você de ter equilíbrio e resultado? Lembrando que aqui a gente não tá buscando só equilíbrio, só ter qualidade de vida, dar tempo pra você, né, pra sua saúde, pra sua família, pros seus relacionamentos, ter momentos de lazer. Não é só isso que a gente quer buscar, mas a gente também quer resultados em projetos, resultados financeiros, né? Resultados de performance. Então, nós queremos as duas coisas aqui. Por isso que a gente quer caminhar para o quadrante 4, alto equilíbrio e alto resultado. Não adianta também ter todos os resultados e viver estressado, viver doente, viver sem tempo pra família, né, pros amigos, pra você mesmo. Não é o que a gente quer, certo? A gente quer caminhar pro 4º quadrante. Alto equilíbrio, ter uma qualidade de vida, mas também alto resultado, ter um bom padrão de vida aí e conquistar objetivos que você almeja, certo? E o que impede, então, você de sair do lugar, começando, então, o tema de hoje. Primeiro, eu quero dizer que o perfil que você se identificou semana passada, se você ainda não fez, você vai fazer, e ele não é o seu destino, certo? É uma fase da vida, é uma fase, você está de passagem, você está caminhando para onde você quer chegar, para o seu destino, né? Para alguns, essa fase pode ser permanente, né? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de mudar, que se conformam em estar ali, e tudo bem, mas não precisa ser assim. Então, o perfil que você se encontra, comportamental aí da matriz da vida, de equilíbrio e resultado, é passageiro, certo? É uma fase. É importante ressaltar que quem se encontra no quadrante 4, eu não sei se teve alguém ontem, semana passada, que se encontrou no quadrante 4, de alto equilíbrio e alto resultado, são pessoas que elas tiveram um treinamento no cérebro para chegar até lá, certo? São pessoas que reagem de maneira diferente, peculiar, frente aos problemas, frente aos desafios, né? São pessoas que têm uma capacidade de execução diferenciada, enfim, são pessoas treinadas a isso. Não é porque elas nasceram com alto equilíbrio e alto resultado, não, são pessoas que treinaram isso, né? Pra gente chegar lá, vai exigir da gente atitude e vontade pra mudar, né, de quadrante, pra mudar pra um estado diferente. Existe persistência em trabalhar pra que isso aconteça, pra alcançar, assim, um novo perfil, né, um novo quadrante. E tudo isso, esse mudar de quadrante, esse evoluir, né, enquanto resultados e equilíbrios aí vai depender de quanto da nossa capacidade de treinar o nosso cérebro, certo? Vai depender da nossa capacidade de treinar o nosso cérebro. E sim, você não consegue sair do lugar muitas vezes porque o seu cérebro não foi treinado de forma eficaz, porque você ainda tem alguns bloqueios aí que estão te impedindo de ter os resultados que você quer ter, ou também, né, e também o equilíbrio que você gostaria de ter. Aqui ele traz alguns conceitos, né, umas partes do cérebro aí, do córtex pré-frontal, que se desenvolve lá numa fase mais adiantada da vida, adolescência, né? Que é responsável pela tomada de decisões, pelo estabelecimento de objetivos, de prioridades, de previsões, percepção do certo e errado, né? Ele traz também aqui o conceito do córtex cerebral, camada externa do cérebro, que é responsável pelo processamento de informações, córtex
córtex cingulado anterior, que é responsável pelas funções cognitivas. Então ele traz algumas questões aqui que eu não vou me aprofundar, certo? Depois você lendo aí, você se aprofunde nessas questões para você entender um pouco da anatomia cerebral, ok? Então isso não é uma conversa abstrata, não. É o seu cérebro, né? Como é a capacidade de desenvolvimento de cada área dessas, e você pode se aprofundar depois na leitura aí. Quem é da área da saúde provavelmente já entende um pouquinho mais. Ele traz também a questão, o conceito, né, da dopamina, que é um neurotransmissor que regula nossas emoções e facilita o nosso processo de tomada de decisões. Naquele momento que você sabe que precisa fazer algo, mas o seu corpo, né, a sua vontade é de fazer outra, ou de procrastinar, ou de ficar ali deitado no sofá, né? É a dopamina que é responsável por essa tomada de decisões aí. Graças à dopamina, ele traz também, né, você consegue fazer previsões e aprender com seus erros, criando soluções para problemas, enfim, a importância da dopamina aí, mas isso são dados bem específicos que você pode aprofundar, e eu não vou entrar muito em detalhe hoje, tá? Porque a gente não tem tempo hábil para isso. Mas com base nesses conceitos todos anatômicos aí do nosso cérebro, existem milhares de estudos, né, ainda em andamento sobre isso, de como melhorar o nosso cérebro. E o título da live de hoje, Por que você não sai do lugar? A resposta para isso é que o seu cérebro não está treinado o suficiente para sair do lugar, e a gente pode sim melhorar o nosso cérebro. Então, o fato é, né, com treino e persistência você pode desenvolver, olha só, você pode desenvolver um cérebro capaz de realizar aquilo que você quiser. Você desenvolve isso com treino, certo? A habilidade que é treinada, você consegue desenvolver, então, o cérebro capaz de realizar aquilo que você quiser. Este é o caminho para desenvolver um novo modelo mental, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? 100% responsável por resultado e equilíbrio na sua vida. Então, pegando até aqui, gente, tá muito confuso, me fala aí, tá? E então a gente entra no conceito de modelo mental que você desenvolveu e aplica hoje no seu dia. Eu tenho um modelo mental, você tem o seu modelo mental, né, que foi desenvolvido, muitas vezes que foi estabelecido na criação de hábitos lá na infância, né, mas todos temos um padrão mental, um modelo mental, que hoje tá muito na moda a palavrinha mindset, né? O teu mindset nada mais é do que o seu modelo mental. Então, por exemplo, um treinamento que é imposto diariamente quando a gente é criança ao nosso cérebro, né? É quando o nosso cérebro aprende com excelência, né? Com maestria a fazer tudo em cima da hora. Como que a gente aprende isso? Vendo nossos pais agindo assim, né? Como criança a gente via os pais indo ao médico só quando a dor estava insuportável, fazendo mala na véspera à noite da viagem, né? Correndo para pagar conta ou para comprar presente de Natal na última hora, e eles faziam isso, e esse comportamento depois foi reforçado, né, por toda a sua vida, e hoje você aprendeu a fazer tudo de última hora, né? Tudo quando quase não tem mais tempo, com o prazo esgotando. Algumas pessoas, obviamente, conseguem superar esse modelo mental, né? Sair desse condicionamento, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, né, o exemplo de fazer tudo em cima da hora, mas a maioria reproduz o padrão que aprendeu enquanto criança, né, enquanto aí forte influência dos pais, por exemplo. Então, reproduz esse padrão de fazer tudo em cima da hora na gestão financeira, na maneira como lidam com os medos, na forma de vencer os desafios, reproduz o mesmo padrão mental que foi aprendido, por exemplo, lá na infância. Então, você tem o seu modelo mental, eu tenho o meu modelo mental, cada pessoa tem um, certo? Famoso mindset. Esse padrão, por exemplo, de fazer tudo de última hora, e outros também que você vem desenvolvendo há décadas, né? Compõe um conjunto de crenças, de atitudes, de pontos fracos e fortes, de filosofia de vida, de hábitos que constituem o seu modelo mental, ou o meu modelo mental, né? Então é um conjunto aí, né, que eu desenvolvi em décadas da minha vida, e às vezes eu quero mudar
da noite pro dia, né? Quem é minha aluna aí sabe que eu falo muito sobre a questão do imediatismo, né? Um processo. A Andreia talvez pode falar há quanto tempo, Andreia, que você começou o seu processo de transformação aí, vem, né, melhorando a cada dia, porque as coisas não se transformam da noite pro dia, já que você tinha ou tem, né, um padrão mental que demorou décadas para ser estabelecido aí. Então você talvez demore um pouquinho, mas a evolução ela é constante, ela é possível, certo? Na Wikipedia aqui ele define mindset, né, o modelo mental como um conjunto de concepções, métodos ou sinais pertinentes a um ou mais indivíduos que, de tão estabelecido, cria um poderoso fator que influencia na adoção de comportamentos primários e nas escolhas das pessoas. Então, o teu padrão mental, ele influencia nas tuas atitudes, né? Nos teus comportamentos primários e nas suas escolhas. Constante e permanente o processo, né, Andréia? É isso aí. Então, gente, pensando nisso, no modelo mental, né, no seu mindset, eu vou falar modelo mental aqui porque eu prefiro falar na nossa linguagem aqui, tá? Mas quando vocês ouvirem por aí falando mindset, é a mesma coisa que modelo mental, padrão mental, tá? Então, a gente começa começa a ficar mais fácil associar, então, que o nosso cérebro, né, ele desenvolveu um modelo mental que reflete nas nossas atitudes hoje no nosso dia a dia. Como eu lido com problemas, como eu lido com fracassos, como eu lido sob pressão, como eu lido com as coisas que deveriam ser prioridades, né? Tudo isso é reflexo do meu modelo mental, que demorou décadas para ser estabelecido naquele conjunto ali de fatores que eu falei, tá? Então, o seu modelo mental, ele pode gerar diversos fatores que favorecem alcançar o quadrante 4 de alto equilíbrio e alto resultado, ou que desfavorecem. Certo? O seu modelo mental, ele pode estar favorecendo você a ter um alto equilíbrio e um alto resultado, ou não. Eu, por exemplo, eu venho numa transformação de alguns anos já desse meu modelo mental, desse meu padrão mental, né? Tentando mudar, tem muita coisa para mudar ainda. Mas o meu modelo mental inicial, ele desfavorecia total os meus resultados. Né? O teu talvez favoreça, eu não sei qual é o seu modelo mental, mas esse conjunto de fatores que influenciam no seu padrão mental, no seu modelo mental, eles podem favorecer ou não, né? Você chegar nesse quadrante 4 de alto equilíbrio e alto resultado. Gente, tá claro até aqui? Me falem se tá claro, porque às vezes eu falo, vocês estão muito quietinhas, eu tô achando que estão entendendo e vocês não estão, tá? Me fala aí, então. Então, ele traz aqui 3 fatores que tiram você do caminho para ter resultado e equilíbrio ou que colocam na direção do caminho. 3 fatores fundamentais, né, que podem ajudar você na direção certa ou podem prejudicar se eles não estiverem bem saudáveis, digamos assim. Sim, tá show? Ai, tá bom, tá entendendo, né? Então, beleza. Gente, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. É bastante conteúdo, então peguem papel e caneta. Anotem, porque é bastante coisa e é um conteúdo muito rico, tá? Pra deixar assim, entrar aqui e sair aqui, entendeu? Eu sei como é que é. Quando eu vou na igreja, no culto, eu levo papel e caneta pra anotar. Porque senão na segunda-feira eu já esqueci o que o pastor falou no domingo, tá? Então anotem aí. Vamos lá, os 3 fatores, então, que nos tiram do caminho pra ter resultado ou nos colocam, né, na direção. E esses fatores podem surgir de forma isolada, né, e prejudicar o processo como um todo. Então, vamos lá. O primeiro fator é a seleção de ideias. Primeiro fator, anota aí, seleção de ideias. Esse fator se mistura com o conceito que eu sempre falo aqui de descobrir aquilo que é importante para a sua vida, certo? Sem saber direito o que a gente quer, o que acaba acontecendo, né? A gente tem um vasto conjunto de ideias, as coisas perambulam aqui pela nossa mente, mas a gente não tem seleção, a gente não mantém o foco aonde de fato a gente quer chegar, a gente não tem uma estratégia, certo? Porque a gente deixa as ideias voarem, aqui não tem um planejamento, não tem um foco, de fato, a gente não faz a seleção de ideias bem feita, né? Então a gente precisa descobrir o que é importante na vida e fazer essa seleção de ideias. Esse é o primeiro fator aí importante que vai te levar ao 4º quadrante de equilíbrio ao resultado ou vai te desviar dele.
O segundo fator é a execução, certo? É a capacidade de fazer as coisas acontecerem, a capacidade de ir lá e fazer, né? Tem gente que fala que pessoas executoras são pessoas fazedoras, né? Então, esse aqui é a pessoa que é capaz de desenvolver ficar no campo das ideias, mas desenvolver a ideia que teve. Isso exige uma série de passos, né? Travou aqui a minha bateria. Meu Deus do céu. O carregador tá... Vamos seguir, vamos tentar ver se dá. Não adianta achar que a ideia vai se materializar sozinha do dia pra noite, né? Não. É preciso aprender a usar o seu tempo como modelo que permita o desenvolvimento das ideias. Eu tenho um monte de ideias, mas eu não coloco nada em prática. Eu não sou uma pessoa fazedora, executora, né? Eu uso meu tempo com um monte de coisa inútil e não desenvolvo as minhas ideias. Não adianta. Então, o segundo fator é a execução. E o terceiro fator, procrastinação, né? Quando uma ideia é selecionada e está pronta para ser posta em prática, o terceiro desafio e grande desafio, né, é vencer a preguiça e as dificuldades que surgem durante a execução, porque sim, vão ter dificuldades, né? Durante a execução. A gente não consegue evitar, né, que as dificuldades cheguem. Então, aprender a lidar com a procrastinação e superá-la, né, e não paralisar quando vem uma dificuldade, desanimar, voltar, né, é essencial no processo de obter uma vida na célula 4, no quadrante 4 aí de alto equilíbrio e alto resultado, certo? Então, ideias, execução e procrastinação. Todo mundo possui em seu modelo mental esses fatores, eles são a base do uso do tempo da nossa vida. Ou você está usando o tempo para selecionar suas ideias e focar, ou você está usando o tempo para executar as suas ideias, ou você está usando o tempo, ou não, né? Está usando o tempo para vencer os desafios, os problemas, a procrastinação aí, de fato, seguir e superar, né? Seguir adiante e superar esses problemas. Então, esse padrão é para as coisas mais banais do dia a dia, né? Por exemplo, o dia que você precisa arrumar seu quarto, né? Qual foi o processo para arrumação de um quarto? Primeiro você começa a selecionar o que vai fazer, o lugar que vai arrumar, onde você vai guardar as coisas, né? Ideias. Depois você passa a organização propriamente dita. Joga papel no lixo, coloca coisas nas pastas e por aí vai, né? De repente você começa a arranjar 1 milhão de desculpas pra não fazer hoje ou pra não terminar hoje, porque afinal é muito cansativo, né? É muita coisa, meu quarto tava uma loucura, certo? Então você quer assistir televisão ou mexer um pouco no celular, ligar pro amigo, né? Enfim, perder tempo ali. Mas você pode vencer essa procrastinação, né? Ou simplesmente cancelar a organização e se acostumar com o lugar bagunçado mesmo. Já reparou, né? Então começa a tríade, seleção de ideias, execução e procrastinação, ela tá presente em praticamente tudo que a gente realiza? Então é isso, a tríade que existe em tudo que a gente realiza e você conseguindo fazer com eficácia, com maestria, né? Isso vai levar você para o quadrante 4 aí de alto equilíbrio e alto resultado. Você não conseguindo fazer, isso vai te desviar do caminho, ok? Então, e além disso, existem as pessoas que têm um modelo mental fixo, né? Mindset fixo, que é uma visão moldada pela baixa autoestima, né? Eu não sou capaz, nada dá certo pra mim, é impossível mudar, sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, né? E as pessoas que têm o mindset, né? O modelo mental crescente, né? É possível aprender, é possível melhorar, é possível mudar, nada é constante, né? O meu cérebro é plástico, então eu posso evoluir, eu posso treinar, eu posso aprender com os meus erros. Então, aqui nós precisamos entrar nesse modelo mental crescente, não no modelo mental fixo de que é possível eu treinar, de que é possível eu trabalhar o meu modelo mental, né, o meu cérebro aí, pra conseguir evoluir, ok? Não importa quem eu sou, o que tenho ou o que sei. O que importa é a minha atitude de executar, de fazer escolhas, aprender e buscar ter prazer nessa caminhada aí, né, de resultados. Agora que você já sabe que é possível alterar esse modelo mental, né, tem que começar logo.
Mudar não é fácil, né? A gente já sabe disso, principalmente quem vem aí do processo de organização comigo. As pessoas não gostam de mudar nem o lado da cama que dormem, né? Sabe aquela coisa que a gente faz sempre igual? Ah, eu vou pegar um ônibus, eu sempre gosto de sentar do lado esquerdo na janela. Ah, eu gosto de deitar daquele lado da cama. Eu gosto de sentar em tal lugar da mesa. A gente não gosta muito de mudar, a gente tá acostumado, conforto ali, né? Então, quanto mais mudar a forma de executar as ideias, né? De executar os seus projetos, as suas tarefas do dia a dia aí. É difícil mesmo. Mas é importante a gente entender que nada é constante, tudo pode ser adaptado e melhorado. E um grande conceito aí, então, diante disso, a gente já entendeu por que a gente não sai do lugar, é por causa do nosso modelo mental, que pode ser treinado, que pode ser modificado, né? Mas é a energia pessoal, né? Ele traz aqui, ó. Será que você tem energia para fazer o que precisa ser feito? O resultado da falta de tempo pessoal é que acabamos tirando da agenda a pessoa mais importante e vital. Nós mesmos, né? Aqui ele tá falando de equilíbrio. A gente se tira da agenda, a gente cuida de tudo, de todas as demandas, de todas as coisas, mas a gente se esquece na nossa agenda, né? Essa é a pior armadilha do tempo, porque sugadas, né, por uma rotina estressante, não temos energia para fazer a vida acontecer e tudo acaba se perdendo, né? Então a gente acaba se prejudicando, a falta de equilíbrio prejudica os nossos resultados. E ele fala aqui que o mundo hoje passa por uma séria crise de energia pessoal, né? De tão cansados, os profissionais, as pessoas não conseguem dar o próximo passo na vida e se mover entre as matrizes ali, né? Melhorar o seu equilíbrio ou melhorar os seus resultados. Os sintomas dessa crise de energia são fadiga persistente, baixa tolerância ao estresse, perda de foco, cansaço físico, baixa imunidade, desengajamento, né? Então a gente acaba... É uma bola de neve, né? Com baixa energia eu não consigo ter resultados, os baixos resultados me fazem ficar desmotivada e assim a gente entra naquela bola de neve, certo? Então, será que o estresse não está minando a sua capacidade de realização? Será que não está? Ok, Mirelle, entendi. Acredito que sim, mas então como obter mais energia para entrar nesse quadrante 4, né? Eu quero mais energia para aumentar meus resultados e ter também um alto equilíbrio, né? Então, a coisa mais importante para mudar aí o seu quadrante, né? É aprender que você precisa de mais tempo para si mesmo, o que parece um ultraje, né? De acordo com todas as demandas que você tem para dar conta. Mas é que para isso te gere mais energia para dar conta dos resultados que você quer ter, certo? Hoje, ele fala aqui, né? Pode ser apenas um estresse leve, mas se nada for feito, pode minar a sua saúde aí, ok? Então, algumas coisas importantes para aumentar a sua energia pessoal. Primeiro, agende um check-up anual. Anota, tá? Check-up anual é importantíssimo. Quanto tempo você não faz um check-up anual? Você suplementa vitaminas aí? Você suplementa aquilo que tá faltando aí, que você não consegue pôr, né? Introduzir, vamos supor, suprir com a sua alimentação. Você tá suplementando, você tem um médico que acompanhe você, certo? O segundo, esportes, né? Exercício físico. Os exercícios físicos, eles precisam fazer parte, né? Não existe uma pessoa ter alta energia sendo sedentária, né? E aqui ele fala que saber que esporte faz bem, todo mundo sabe. O problema é fazer o esporte, né? Praticar esse esporte. Então, é importante tratar esse esporte como um hobby, né? Algo que você gosta de fazer. Não vai se enfiar no negócio que tu odeia, né? Porque daí a dificuldade para você fazer, a procrastinação vai ser quase certa, né? Faça algo que lhe dê prazer. Se é dançar, vai dançar, né? Se é correr, vai correr. Se é fazer uma aula, sei lá do que, vai fazer aula, sei lá do que, né? Trate o esporte como algo que te dê prazer. Utilize horários mais seguros. Se você colocar um horário muito justo com o teu horário de trabalho ou o horário de levar as crianças na escola, ali a chance de você atrasar um pouco alguma coisa, né? E você adiar várias vezes essa hora do exercício físico é muito grande, né? Comece aos poucos e tenha uma meta em vista. Ele também coloca aqui, né? Vai devagarinho, sempre falo isso. Não vou correr 5 quilômetros hoje, vou caminhar 20 minutos, né? E assim eu vou aumentando. Coloca uma meta pra você bater, né? E quando você chegar na meta, a gente dobra a meta.
Terceiro, então o primeiro foi para aumentar a energia, né? Faça um check-up anual, né? Pratique esportes, acabe com a fadiga mental que o excesso de informações proporciona, filtrar o tanto de informação que você suga durante o seu dia. Às vezes a gente quer comprar uma coisa e a gente bota lá na internet e começa a pesquisar, né? E a gente vê prós, a gente vê contras, a gente vê um falando, vê outro falando, é aquele bando de informação. Isso uma coisa, né, que você quer comprar, por exemplo. E a gente começa a ficar com a mente poluída, sobrecarregada com tanta informação, né? Então, filtra, selecione as informações que você quer, acaba com a fadiga mental que você tem de tanta informação num dia só, certo? Quarto, alimente-se com sabedoria, né? Nem preciso falar sobre isso, alimentação saudável, com alimento de verdade, né? Menos industrializados, coisas mais saudáveis, enfim. Quando chegarmos na meta, dobramos a meta. Exatamente, Ellen. E ele traz aqui alguns subtítulos, né, da alimentação. Sempre tome um café da manhã, né? O cérebro, após horas de jejum, em virtude da noite de sono, necessita de fonte de energia. Dê atenção aos carboidratos na sua dieta, né? Eles são importantes, apesar da gente não poder ter uma dieta rica em carboidratos, eles são importantes também, então saiba balancear isso, procure um profissional, né? Alimente-se regularmente, evite dietas milagrosas, né? A dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do não sei o que lá. Dieta, ela não tem que ser um momento, né? Ela tem que ser um estilo de vida. Consuma regularmente alimentos ricos em vitamina B, C e E. Ele traz aqui, certo? Quinto, para você aumentar a sua energia aí, troque seu estresse por um dia a mais. Eu achei bem interessante isso aqui, troque seu estresse por um dia a mais. Ele fala que geralmente ele pergunta, né, ele trabalha com produtividade, para pessoas com alto nível de estresse, o que você gosta de fazer para se equilibrar, né? A pessoa, em geral, não sabe a resposta, né? E eu provei isso numa aula ao vivo que eu fiz com as minhas alunas, onde eu perguntei qual era o seu hobby, o que você fazia para se divertir, e 95% das minhas alunas falaram que não sabiam mais o que divertia elas, né? O que fazer como um lazer, que não tinham esse momento, né? Então, ele fala, comece pensando o que você faria no seu dia perfeito, né? Onde você iria? Quem você levaria? O que o faria sorrir e esquecer dos problemas? Selecione uma ou duas atividades desse seu dia perfeito, né? Que sejam rápidas e fáceis de serem incorporadas num dia normal. E obrigue-se a colocá-las na agenda. Eu achei super interessante. Você desenha um dia perfeito e seleciona uma ou duas atividades desse dia perfeito e se obriga a colocar na agenda num dia normal. E isso vai ajudar você a trabalhar esse equilíbrio, certo? O dia perfeito é apenas um brainstorm. Ele fala brainstorm significa chuva de ideias, né? Várias coisas que eu gostaria de fazer num dia perfeito, né? E você vai selecionar uma ou duas coisas dali para colocar dentro do seu dia normal, da sua rotina, para aumentar aí o seu equilíbrio e cuidar de você para que você tenha mais resultados. Não espere o estresse derrubá-la para refletir sobre isso. Pense no seu próprio dia perfeito, selecione atividades, descubra os novos hobbies, né? Estimule as pessoas importantes da sua vida a participarem, né, da sua rotina e experimente um novo nível de energia, certo? Esse é o caminho para a célula 4, ok? E aqui depois ele traz que nós temos muitas ideias, muitos começos e poucas realizações. E aqui vai falar sobre resultados, né? Às vezes você tem um alto equilíbrio, mas tem um baixo resultado. Então, muitas ideias, poucos começos e poucas realizações, ok? A questão aqui é o excesso de ideias, né? E longe de que ter ideias é ruim, né? Não, longe disso. Mas a gente às vezes tem uma confusão mental pelo excesso de ideias, né? Nós temos um mundo hoje cheio de oportunidades, informações, tecnologia, enfim. E a gente acaba tendo uma confusão mental com tudo isso que chega até nós.
Isso transforma o nosso cérebro em um repositório de ideias que nos atrapalham mais do que ajudam. A gente fica com aquela coisa, a mente cheia de ideias, e daí você pensa, meu Deus, eu não tenho nem como colocar em prática o básico, quanto mais esse monte de ideia que tá chegando aqui, quanto mais tudo que eu ouvi falar, né? E você cansa antes de você começar. E isso é uma confusão mental, e isso mina os nossos resultados, certo? Então, a gente precisa cuidar com essa confusão de ideias. Você precisa tirar essa confusão do seu campo mental, selecionar melhor essas ideias, ok? E existem outras fontes de conflitos, né? E ele traz aqui algumas. A primeira, falta de clareza do que realmente é importante. Né? A gente começa a ler muita coisa, a ver muita coisa, a ouvir muita coisa, tem muita demanda para fazer, muita urgência, né? E a gente às vezes não tem clareza sobre o que é importante. Ele até ressalta aqui sobre a questão da tríade do tempo, né? Quem é minha aluna já fez esse teste, recomendo que se faz tempo que você fez, você vá lá e faça novamente para ver como está a disposição do seu tempo, ok? Segundo, excesso de informações, já falei sobre isso, né? Quanto mais informações, maior o volume de ideias e insights que vamos ter para aquilo que estamos precisando. Isso gera uma paralisia, a gente fica paralisado, não conseguimos decidir e agir para resolver. Perdemos tempo e ainda por cima nos sentimos estressados com tanta informação disponível. Olha só, aquela pessoa que eu falo que em vez de vir fazer o método, fica buscando um monte de informação picadinha na internet. Esse excesso de informações te paralisa porque tu não sabe por onde começar, não sabe como sair do lugar, ok? Então, isso te impede de agir, de decidir, né? Porque não há esse filtro aí das ideias, é muita informação. E a gente perde tempo, né? E a gente se torna estressada com tanta informação disponível. O problema é descobrir o que tem qualidade, né? De todas as informações que você recebe, o que tem qualidade? E usar essa informação certa no tempo certo, né? Outra questão que é um conflito aqui é a ansiedade, né? Quanto mais estamos ansiosos para resolver um problema, mais ideias nos ocorrem para tentar chegar a uma solução. Olha só. Quanto mais ansiosos estamos para resolver uma questão, mais ideias nos vêm, né? Pra gente resolver aquilo, para ter uma solução. É algo natural e às vezes dá certo. Em outros casos, piora o problema, né? Esse monte de ideias e você não consegue sair do lugar para executar. Ansiedade é um combustível poderoso da geração de ideias. Você gera um monte de ideias, mas não executa nenhuma porque se sente paralisado. Outra questão é o networking. Gente, como usam palavra em inglês, né? Enfim, são grupos, né? Relacionamentos aí. E grupos são bons, são geradores de ideias, né? Quanto mais você compartilha seus problemas e necessidades, mais ideias vão sendo propostas e geradas. O problema é quando essas ideias, quando elas mais confundem do que ajudam. Dar palpite é fácil, né? Fazer são outros 500, né? Achar solução para o problema dos outros é fácil demais. Colocar aquilo em prática que é diferente, né? Então, a gente precisa ter um filtro dessas ideias para conseguir colocá-las em prática. E se forem muitas, você não consegue colocar em prática. Você precisa filtrar qual a ideia que, de fato, você vai colocar em prática. O excesso de ideias exaure a nossa capacidade de ter foco. Certo? Então, mais uma vez, ter ideias não é prejudicial. Muito pelo contrário. O problema é quando essas ideias vêm em excesso e prejudicam a sua entrada na célula 4. Você não consegue ter resultado porque você não consegue nem começar a colocar em prática, certo? O excesso de ideias, né, como eu falei, exaure a nossa capacidade de foco, prejudica nosso planejamento, porque você tem muitas ideias, não consegue nem planejar, né? Consome um volume de tempo desnecessário, faz com que gastemos dinheiro à toa, cria mais ansiedade, faz com que não conseguimos achar novas soluções ou soluções corretas, né? Ideias e excesso criam uma Matrix própria. Lembra quando eu falei do filme da Matrix semana passada, que a gente vive num mundo paralelo muitas vezes, né, no automático? Mesma coisa, com excesso de ideias. Como se você estivesse no filme e vivesse uma ilusão diária, sem perceber quanto esse monte de ideias afasta você da realidade, certo? Da realidade que você precisa viver. Ideias em excesso criam condições que não existem e muitas vezes afastam você de resolver seus problemas reais. Então, você precisa saber filtrar as ideias executáveis. O que são ideias executáveis? Ideias que de fato você vai conseguir colocar em prática, certo? Aquelas que foram pinçadas num mar de ideias, ok?
que tem um foco na obtenção de resultado com equilíbrio, que permite vencer a tendência de procrastinar e que são viáveis de serem colocadas em práticas. Eu vou repetir. O que são ideias executáveis, tá? Quem quer resultado aí. São ideias que foram pinçadas no mar, no turbilhão de ideias, você pinçou aquela ideia, certo? Ela tem um foco na obtenção de resultado, porém tem equilíbrio. Ela permite vencer a tendência de procrastinar e são viáveis para serem colocadas em prática. Isso são ideias executáveis, ok? O problema está em nossa capacidade de filtrá-las, de selecionar aquelas que realmente nos ajudam a sair do lugar, a gerar resultados e nos permitem colocar em prática sem pestanejar. Eu sei o que fazer, eu vou lá e faço, ok? Ideias que não tragam resultado com equilíbrio podem estar prejudicando a sua vida, certo? A ideia ela tem que trazer resultado com equilíbrio. Algumas vezes você pode até ter conseguido filtrar suas ideias, mas filtrou as ideias erradas. Então, quais são as ideias executáveis? Ideias que têm um foco na obtenção de resultado com equilíbrio, que permite vencer a tendência de procrastinar e que são viáveis de serem colocadas em práticas. Essas são as ideias que você tem que pensar aí no mar de ideias, tá? E ele traz algumas sugestões. A primeira delas é escreva suas ideias. Eu sempre falo, quando alguma aluna minha me fala assim, Mirelle, a minha cabeça tá um turbilhão, é muita coisa, eu não sei o que escolher, eu não sei como começar, eu tô perdida. Eu falo, pega papel e caneta e coloca tudo no papel, tira do campo mental. Então ele tá dizendo isso, escreva as suas ideias, você tá com um problema financeiro, chegou 20 mil ideias pra você, que você não sabe se são boas, se não são, um amigo deu um conselho, outro você viu na internet, outro não sei o quê. Respira e coloca essas ideias todas no papel, para você olhar para elas e analisar e fazer um filtro correto, para ver se são viáveis, se são ideias executáveis ou não, ok? Então, você precisa ver com clareza. Olha que legal, ele escreveu aqui, a neblina na serra e a sua mente cheia de ideias são muito parecidas. Sem que possam ser vistas com clareza de detalhes, elas acabam se perdendo. Você pode, inclusive, esquecer uma ideia muito boa, né? Então, para agora e coloca um pedaço do teu papel aí para você escrever as suas ideias. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, agrupe suas ideias em equilíbrio e resultado, certo? Ideias de equilíbrio. Tempo para a família, melhorar a saúde, descobrir meu hobby, achar um amor, né? Descobrir minha missão pessoal, emagrecer, reduzir o estresse, desenvolver meu lado espiritual, melhorar a minha capacidade de feedback, de retorno de crítica, viver intensamente, melhorar meu relacionamento com fulano ou com cicrano, né? Sair do sedentarismo, parar de fumar, aceitar minha autoimagem, tudo são ideias de equilíbrio. Ideias de resultado, falar inglês fluente, fazer uma MBA em gestão empresarial, desenvolver carreira de consultor, fazer dinheiro na minha profissão, comprar minha casa própria, viajar para Disney, ter um cargo de diretor, criar um negócio, né, empreender, aprender a investir meu dinheiro, correr a maratona de São Paulo, da São Silvestre, ganhar o prêmio profissional do ano, escrever um livro, são ideias de resultado. Então você vai escrever as suas ideias no papel e depois você vai separar as suas ideias em ideias de equilíbrio e ideias de resultado por categoria, certo? Claro que são exemplos disso tudo que eu falei aqui, né? E não ideias que você precisa usar. E existem ideias aí que vão estar nas duas categorias, que são ideias de resultado com equilíbrio, certo? E em terceiro, defina o que é prioritário. Não adianta, a gente não foge disso na organização, né? A gente não consegue. Então você vai precisar definir o que é prioridade dessas ideias, dessas categorizações que você fez aí. Você precisa ver o que é necessidade, né? Que é uma variável muito importante para definir aí o que é prioridade, né? Se você não precisa daquilo, por que você vai investir tempo e dinheiro e energia naquilo, né? Então, o que é necessidade dessas categorias aqui? Essa ideia é necessária para minha vida? Eu vou conseguir viver feliz sem essa ideia, né? E se questionar. E depois, viabilidade, né? É viável
Eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias. Aline, então é pra ti essa última parte da live aqui, né? É viável, né? Eu consigo fazer sem um esforço sobre-humano essa ideia sair do papel, né? Você é capaz de executá-la ou ela é apenas um sonho muito distante nesse momento? É outra definição aí, uma variável importante, né? E a outra, paixão. Gente, eu tava com a bateria muito baixa. Ideias não podem ser apenas racionais, nós precisamos do nosso cérebro emocional para apoiar a persistência no caminho, né? Você está apaixonada a ponto de querer se dedicar a essa ideia? Se você não está apaixonada por aquela ideia a ponto de querer se dedicar, ela não vai adiante. Ela pode até ser começada, mas ela não vai ser finalizada. E eu já me peguei em muitas situações dessa. Eu acho legal, eu acho bacana, eu acho que pode dar resultado, eu consigo ter equilíbrio, mas eu não sou apaixonada por isso. E isso bloqueia, certo? Então são 3 variáveis muito importantes aí: necessidade, viabilidade e paixão, tá? Então escreva suas ideias, setorize, né, as suas ideias, agrupe em ideias de equilíbrio de resultado, defina o que é prioridade e filtre de forma racional e emocional. E daí você vai fazer o filtro, vai conseguir pensar essa ideia para ser de fato executável, certo? Esse processo não vai fazer com que você pare de ter ideias, você vai continuar tendo ideias. Elas vão continuar surgindo, provavelmente em menor quantidade, que para algumas pessoas é bom, certo? A dica é repetir o passo 1. Se você selecionou e vai se guiar pelas ideias selecionadas, deixe as outras anotadas. Não jogue fora aquela lista de ideias, deixe elas anotadas para uma futura seleção. Quando você tiver com energia ou com tempo lá para trazer mais uma ideia, né, a ser executada. Então deixa ali guardadinho. As ideias não são descartáveis, elas são descartáveis naquele momento, mas elas podem ficar ali para uma próxima seleção. Se a nova ideia ajudar a corrigir a rota da ideia atual, vale a pena o ajuste, né? Cuide bem das ideias selecionadas, pois elas serão essenciais para as próximas fases do modelo mental de resultado e equilíbrio. Certo? Gente, bastante coisa, né? Hoje era isso, semana que vem a gente vai ver como preparar as nossas ideias para serem executadas. Vamos colocar a mão na massa aí. Vocês gostaram de hoje? Muita coisa, né? Falei sobre que é o nosso cérebro que nos prejudica a sair do lugar, o nosso padrão, modelo mental que a gente tem. Falei sobre como melhorar a nossa energia mental para que a gente possa ter mais equilíbrio e automaticamente melhorar os nossos resultados, né? E falei sobre o excesso de informação, o excesso de ideias, que a gente tem muitas ideias, pouca execução e poucos resultados, e como fazer essa seleção e pensar uma ideia executável diante de um mar de ideias que chegam, certo? Muito bom, preciso colocar no papel. A tarefa para essa aula é isso mesmo, Tília. Parar agora, com um tempinho, né? Separa uns 15 minutos para isso. Respira, pega um cafezinho, né? Um papel em branco, bota uma música baixinha, uma música de ambiente, né? E começa a tirar as ideias do campo mental, tá? Isso vai diminuir a fadiga mental e você vai estar preparada para seguir depois a setorização e depois as três variáveis ali, né? De paixão, viabilidade, necessidade, conseguir então pensar uma ideia para ser colocada em prática. Tá bom, gente? Gostaram? Essa foi a nossa live de hoje. Eu falei que era bastante conteúdo, eu devia ter lembrado vocês de pegar papel e caneta no início, né? Mas eu vou tentar deixar salvo aqui. Se tudo der certo com a nossa tecnologia, vai ficar salvo, ok? E quem não assistiu do início, depois corre lá pra assistir. E é isso, semana que vem, 1h30, estamos aqui com o nosso 3º capítulo, né, da nossa nova série, Porque Você Não Faz Aquilo Que Deveria Fazer, tá bom? Beijão! Se você quiser tirar um print aqui, postar lá nos seus stories, ou se você quiser compartilhar depois essa live com alguém, para que alguém possa ser abençoado, alguém possa tirar proveito desse conteúdo, também fica à vontade, tá bom? Beijo grande, lembrando que eu estou com as inscrições, o curso Organize Sua Casa Agora está aberto, certo? Essa semana tivemos vendas aí, então se você quer aprender em 4 passos simples como deixar a sua casa organizada e mantê-la organizada, o curso Organize Sua Casa Agora tá com um precinho sensacional, certo? Então corre lá e adquire, certo? Quem já é aluno do Método, ele está disponível para vocês na plataforma do Método, mas quem não é ainda,
o curso está aberto, ok? E as vagas de mentoria também, temos vaga, então chama a minha equipe aí e agenda a tua mentoria. Pode ser a Pocket, com 2 encontros, ou pode ser a Premium, que é um acompanhamento. Beleza, gente? Beijo grande, Deus abençoe vocês.